A gente está falando sobre juventude hoje e a gente vai falar sobre adolescente agora. Como lidar com os adolescentes nas atividades do dia a dia. A gente sabe que boa parte da nossa vida adulta está em cumprir algumas ações, né? Seguir algumas regras e estabelecer uma rotina de atividades, por exemplo, no cuidado com a nossa casa, no ambiente de trabalho. E quem é pai e mãe de adolescente sabe que às vezes iniciar esses jovens na prática de atividades, né, como arrumar a cama, ajudar a limpar em casa, tudo pode ser um grande desafio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e a importância de se inserir também essas responsabilidades na vida desse jovem, desse adolescente. Nós estamos recebendo o psicólogo da Clínica Equilibra, Eugênio Brajão. Muito obrigada, Eugênio, muito prazer. Seja bem-vindo aqui ao Vida Plena. Obrigado, Letícia. Bom dia, um prazer é todo nosso. Queria começar falando sobre a idade certa, né? Existe uma idade onde você tem que começar a inserir esse conceito de responsabilidade, de disciplina nas atividades do dia a dia, da casa, ou não? Em qualquer momento que eu quiser estabelecer isso com essa pessoa, eu vou conseguir fazer com que ela crie essa rotina? Quanto mais cedo eu começar, melhor. Tá. Quando eu começo, desde a infância, a trabalhar a criança, por exemplo, ela vai brincar. Ótimo, a criança precisa ter um espaço para brincar, né? Criança que brinca, ela usa uma atividade lúdica, ela consegue colocar suas coisas para fora, ela se diverte, ela dá risada. Então a criança começa brincando e quanto mais cedo eu começo, melhor. Então, na brincadeira, ela brinca e fatalmente ela vai fazer aquela bagunça, vai deixar brinquedo pela casa toda, se deixar. A brincadeira começa aí, né? E ela se torna também séria. Que é o quê? Guardar os brinquedos. Então, o guardar os brinquedos tem que estar na rotina da brincadeira dessa criança. Tem que estar na rotina da brincadeira. Por quê? Você tira do lugar, depois você põe no lugar. Você põe no lugar. Isso pode ser feito de uma maneira muito tranquila. Como? Vamos brincar. Pá, brincamos, tal, agora vamos guardar. Né? Quando o pai, ou a mãe, ou a pessoa responsável que está ali com a criança participa desse momento, melhor ainda. Ou ela está brincando com um amiguinho ou uma amiguinha, né? Estão lá, estão brincando. Ótimo, brincou, joia. Agora, acabou a brincadeira, vai embora, ou vai para algum lugar, ou vai tomar banho, ou vai para a escola. Guarda, né? E ensinando desde pequeno, ela já começa a ter uma pequena responsabilidade com as coisas dela. Isso o quê? A partir dos 2, 3 anos já é possível? A partir dos 2, 3 anos já é possível. Tá. Sim, totalmente. Então, né? A primeira dica seria iniciar desde cedo essa responsabilidade do cuidado com as suas coisas. Exatamente. Tá. O segundo passo, como que eu poderia então, uma vez que essa criança já tem esse hábito, está ali com seus 4, 5, 6 anos, eu posso ter alguma outra atividade que ajude também a continuar aumentando o grau de responsabilidade? Sim, o grau ele vai aumentando conforme a idade, né? Então eu passo o brinquedo, né? Continua fazendo parte, não pode deixar de fazer parte. Arrumar a cama, arrumar o quarto, pequenas coisas, né? É lógico que sempre com a supervisão, o pai, a mãe, o responsável, a pessoa que está ali, o irmão mais velho às vezes também. Porque quando a pessoa começa a se acostumar desde pequena a organizar as coisas dela, ela também se organiza interiormente. Tá. Né? Porque quando você chega num lugar que você vê tudo bagunçado, a impressão que você tem é que passou um furacão pela casa, né? Mas aquilo reflete muito o que está dentro do ser. Então, quando se organiza fora, eu também organizo dentro. Tá. Então, uma casa às vezes mais bagunçada pode mostrar que ali exista alguns conflitos, não conflitos de brigas, mas talvez alguns sentimentos que ainda não estejam muito equilibrados e tudo mais. Também. Tá, então esse esforço externo contribui para esse esforço interno também. Exatamente. Tá. A gente tem uma pergunta aqui da Dolores Gonçalves, de São Paulo, que acho que é uma dúvida que os pais acabam tendo. Você falou, por exemplo, dessa responsabilidade de arrumar a cama, né, arrumar o quarto. A criança muito nova não vai fazer, por exemplo, arrumar uma cama perfeita. Sim, lógico. Como ajudar essa criança a fazer essa atividade, mas não fazer por ela a atividade? Como encontrar esse equilíbrio, assim? É justamente assim. Como é que eu posso fazer isso? Olha, vem cá, segura aqui. Tá. Ajuda a mamãe, ajuda o papai, ajuda aqui. Porque ele também insiro na criança, com essa palavra ajuda, que é tão simples, essa condição de ser prestativo ao outro. A cooperação. A cooperação. E
Tão simples, e olha o que eu estou trabalhando, não só a cooperação comigo mesmo, mas a cooperação com o outro e com todos que estão na casa. Você desenvolve a empatia dessa criança. A empatia também. dessa criança. Interessante, porque assim, às vezes nessa primeira infância, a gente tende a ver crianças que às vezes desenvolvem situações e comportamentos um tanto egoístas, né? Sim. É o meu brinquedo, são as minhas coisas. Esse processo pode ajudá-las a passar por essa fase de uma forma mais equilibrada mesmo. Vai ajudá-la também nesse processo, né? E também dividir, né? O que acontece muitas vezes é que hoje os pais, né, como a maioria trabalha, trabalha fora, eles tentam o quê, né? Suprir a criança com tudo. Tá. E começa a suprir a criança com tudo, mas e o tempo dessa criança? E o tempo desse adolescente? Que é o estar junto. Que é o mais importante. Não é só de questões materiais que essa criança precisa, né? Não. Lógico que ela precisa também. Claro. Né? Mas é o que eu falava, inclusive, ontem com um amigo meu. Eu já vi crianças que moram no barraco de sapê, de barro, felizes, famílias felizes nessa condição. Sim, bem constituídas. Exatamente. Né? E pessoas que moram em palácios extremamente infelizes. É verdade. Entendeu? Porque a importância da relação é o que é mais importante. Porque hoje você tem muitas questões de assim, o dar, né? E a pessoa começa a ter e deixa de ser. Sim. Porque o que vale no ser humano é o que ele é e não o que ele tem. Inclusive, a gente não poderia concordar mais aqui na Boa Vontade TV, né? Você que acompanha a nossa programação sabe quanto a gente fala desse assunto. O próprio jornalista Paiva Neto, né, fala muito sobre essa questão aqui na Boa Vontade, nas suas mensagens, desse equilíbrio, né? Cuidado sim com as coisas materiais, que são tão necessárias na nossa vida, mas sem abrir mão do nosso sentimento, do nosso coração. Ele tem inclusive um ensinamento que diz que ele fala o seguinte, que é preciso unir cérebro ao coração, né? Sim. Essa intelectualidade, esse desenvolvimento que é tão importante, inclusive socialmente, mas sem esquecer os sentimentos, os valores que são tão importantes na família. Por isso que aqui na Boa Vontade TV a gente tem essa preocupação de falar desses assuntos, porque a gente cuida da família, a gente cuida do mundo que a gente vive. A gente vai prosseguir falando sobre esse assunto daqui a pouquinho. Se você tiver dúvidas sobre esse tema, não tem problema, não é um erro não saber tudo, muito pelo contrário. Pode perguntar, a gente conversa, aqui é um bate-papo nosso. Telefone 0310 940. Daqui a pouquinho o psicólogo Eugênio Brajão prossegue conosco. A gente vai para o intervalo e já volta. A gente está recebendo o psicólogo da Clínica Equilibra, o Eugênio Brajão, para a gente falar sobre responsabilidade. Tá aí um desafio importante, né? Como trazer, ensinar responsabilidade aos jovens, aos adolescentes. A gente já conversava um pouquinho sobre este assunto. Agora, Eugênio, uma coisa que a gente percebe muitas vezes não é a falta de iniciativa desse jovem de fazer as atividades ou de assumir as responsabilidades, mas dos próprios pais em evitarem que esses filhos façam alguma coisa, né? Estendendo aí o sentido, né, o tempo dessa infância, dessa adolescência. Isso é prejudicial não só naquele momento, nas atividades em si, mas para o perfil, para as características que esse jovem vai desenvolver ao longo da vida? Sim. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje dentro da sociedade como um todo, né? Isso não é uma coisa de Brasil, isso é uma coisa mundial, é a superproteção. Tá. Né? Hoje no Brasil a gente tem uma situação social realmente diferente de anos atrás. Agora, a questão é, se eu superprotejo, se eu faço tudo por esse filho, por essa filha, como que ele vai fazer alguma coisa? Tá. Se eu não dou essa permissividade, né? Eu preciso deixar que ele aprenda. Ah, mas ele pode cair, ele pode se cortar, ele pode... Lógico que pode. Mas se ele não fizer isso, como ele vai aprender? Tá. Não é deixar essa criança, esse jovem correr risco desnecessário. Lógico. Mas é entender que algumas situações precisam ser vividas, Ele por precisa exemplo. viver, ele precisa arrumar cama, ele precisa trabalhar, ele precisa estudar. Ele tem que ter um horário, ele tem que ter uma rotina, ele tem que estabelecer um horário. Porque se ele não conseguir fazer isso dentro de casa, como ele vai conseguir fazer isso num trabalho? Importante falar isso, a gente já conversou várias vezes aqui, por exemplo, sobre controle de finanças, e vários especialistas relatam, por exemplo, que a falta de disciplina e de atenção com relação ao dinheiro, né, um jovem que às vezes ganha ali um dinheiro sem fazer nenhuma atividade e tudo mais, traz prejuízo ao longo da vida dessa pessoa. Dificilmente ela vai ter uma vida financeira controlada, saudável.
Isso em outros fatores da nossa vida, do dia a dia, também tem relação, né? Um jovem, por exemplo, que é impedido ou não é incentivado a realizar tarefas domésticas, a ter ali uma rotina de horários, vai levar esse tipo de característica quando for adulto, quando estiver no mercado de trabalho e assim por diante? Sim, com certeza. Porque quanto mais eu superprotejo, quanto mais eu impeço que aquela criança, aquele adolescente faça alguma coisa, ele não vai conseguir fazer isso por conta própria. Se ele não consegue pegar o dinheiro, ir lá no mercado, comprar um chocolate e trazer o troco e depois devolver para o pai ou para a mãe, ou guardar esse dinheiro que o pai ou a mãe permita, agora você guarda e você compra uma outra coisa. Se ele não tiver um controle disso, lá na frente ele também não vai ter. E saber que aquilo custa, né? Que exigiu sacrifício para ser conseguido, né? Exatamente. É importante essa relação. Bom, a gente ainda tem algumas dúvidas. A Alice Pereira, da cidade do Rio de Janeiro. Alice, muito obrigada pela pergunta. Ela diz o seguinte, a filha dela sempre pede ajuda com as tarefas da escola. Sim. Tem muitos pais, inclusive, nesse momento aí nas semanas de prova das escolas e tudo mais. Ela quer saber como fazer para ajudar a filha a estudar sem fazer as atividades por ela. Sim, exatamente. Ela não pode fazer a lição da filha. Então, não é se a filha perguntar quanto fica 2 mais 2, ela não pode falar que é 4. Não, ela não pode falar que é 4. Como é que a gente vai fazer? Então, ela tem que, primeiro tem o estar junto, né? O estar próximo. É a participação. É a participação. Mas quando eu estimulo, 2 mais 2 é quanto? Então conta aí. 1, 2. Aí eu pego mais 2, 3, 4. Quanto que deu? Deixa ela responder. Tá, entendeu? Esse é o jeito provocando certo. a resposta da própria criança. Tá. Porque quando eu faço isso, né, a criança se descobre. Ela descobre o que está acontecendo. Ela descobre o mundo dela. Ela começa a achar as respostas que muitas vezes estão ali. Né? Só que ela, com medo, na insegurança, porque o problema grande da superproteção é justamente a insegurança que ela gera. Tá, aquela criança se sente incapaz de fazer alguma coisa. Isso, exatamente. E muitas vezes aí chega lá, não faz a lição, não faz isso. Não é porque ela não quer, mas é porque ela não consegue, porque ela não acredita que ela seja capaz de fazer. Nossa, então é muito mais grave. Inclusive, questões ligadas à insegurança trazem aí muitos problemas, né, emocionais, psicológicos ao longo da vida das pessoas. Vai trazer insegurança no trabalho, vai trazer insegurança no relacionamento, vai trazer insegurança em todas as coisas. Porque se o ser humano não conseguir acreditar nele, que ele consegue, que ele é capaz, que ele pode, como ele vai fazer? Aí, gente, tá vendo? Não é um assunto isolado da nossa vida, né? A gente cuida tanto daqueles que a gente ama, olhar para esse aspecto é fundamental também. A Eduarda Teixeira, ela é de São Paulo, capital, ela quer saber se recompensar os filhos pode acontecer, né? No caso ali, às vezes mesadas relacionadas às atividades realizadas, outros tipos de compensações, é algo que pode ser executado pelos pais? Olha, a mesada, ela tem que ter um processo, que é o processo assim, esse dinheiro é para você administrar. Tá? Se você estudar, é uma compensação? Algumas famílias acham interessante, outras famílias acham que não é interessante. Isso vai de cada um. Né? Às vezes não é a mesada, mas, por exemplo, é um brinquedo que a criança queria, né? Ou um passeio que aquele jovem estava interessado e tudo mais. Associar isso à prática das atividades, né? Tempo de TV, né? Horário, por exemplo, né? Uma saída que a pessoa quer. Esse tipo de atitude pode ajudar no cumprimento dessas atividades? É uma motivação. Tá. Né? Você tem uma motivação para fazer. Agora, é importante entender que isso é também... A principal questão é que aquilo foi algo que ela conquistou. Tá. Não é um presente, é uma conquista. Tá. E aí muda de figura. Tá. Tem que estar diretamente relacionado, esse jovem tem que entender que a relação de recebimento desse item está associada à atividade realizada. A conquista. Tá. Eu conquistei isso. O papai não está te dando isso, a mamãe não está te dando isso. Você conquistou isso. Né? Por quê? Porque quando eu vejo que aquilo é uma conquista minha, eu paro, percebo e olho e falo, poxa, mas se eu fizer tal coisa, eu vou conquistar mais coisas. Quanto e aí mais eu me esforçar. eu estimulo a questão positiva. Né? Uma coisa que é importante ressaltar, sempre, a gente vê muito as crianças, né, e adolescentes também, principalmente quando é criança, ela tem muita questão do desejo do outro. De agradar o outro.
Então, muitas vezes você vê pai, vê mãe falando assim, nossa, o Daniel, ele me deixa louca, ele é uma peste, ele sobe na árvore e dá risada. E conta isso para todo mundo. O Daniel, pequenininho, ele olha e fala, minha mãe está adorando que eu seja assim. Então, na cabeça do Daniel... Ele intensifica aquela atitude. O que ele vai intensificar é justamente aquela atitude. Né? Agora, depois ela não aguenta. Só que a própria mãe ou o próprio pai estimula aquela condição. Então, qual é a mudança do comportamento? Dos pais, inclusive. Dos pais, principalmente dos pais. Tá. Porque o filho, ele reflete o que ele vê e não o que lhe é ensinado. Né? Exatamente. Aquele ditado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não se aplica. Não se aplica, jamais. Ao contrário, porque a criança, ela aprende muito mais observando, e a criança é extremamente inteligente, ao contrário do que muito adulto fala, a criança não sabe nada, sabe tudo. Está super ligada. Está super ligada em tudo. Né? E ela percebe isso, e na adolescência ela vai percebendo ainda mais. Certo. E aí há o enfrentamento e tudo mais. Existe o enfrentamento. Né? Bom, a gente vai prosseguir falando sobre esse assunto em outras oportunidades. Jânio, eu queria agradecer a sua presença, seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso Vida Plena. Viu? Obrigado, agradeço a participação, o convite, fico à disposição. Então, se tiver dúvidas ainda, você pode entrar em contato. A gente caminha as suas perguntas ao Eugênio Brajão, da Clínica Equilibra, para você compreender, saber mais sobre este assunto. Nosso telefone 0310 07 940. A gente vai para o intervalo.